Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje sobre conversas difíceis. Esse é um tema extremamente importante, é um tema que faz muita diferença na liderança e que faz muita diferença na vida da gente. Antes de fazer essa aula, eu fiz questão de fazer uma pesquisa através do meu Instagram e perguntei para as pessoas o seguinte: gente, quando você tem aquela pessoa difícil, aquele funcionário complicado que tira você do sério, que assim te causa o desespero, o que você faz? Você chama para conversa difícil? Você às vezes chama, às vezes deixa para lá, ou você evita o confronto para não aumentar o problema? E a resposta que eu tive, gente, em 80% dos casos, as pessoas ou não dão bola sempre ou escolhem evitar a conversa. E isso é um problema, porque quando a gente empurra o problema para baixo do tapete, a tendência é só ele crescer. E aí eu perguntei para as pessoas, tá, mas você que não tem essa conversa difícil, por que você não tem? E as três principais razões: medo da reação das pessoas, eu não sei como as pessoas vão reagir, e eu tenho medo dessa reação, eu tenho medo de como as pessoas vão me julgar depois, e é ok, eu entendo isso, mas não pode ser uma desculpa. Outras pessoas colocaram que querem ter a conversa, mas não tem porque não tem um passo a passo. Então hoje aqui o que eu vou entregar para vocês é um passo a passo. E é um baita passo a passo. E alguns colocaram para mim, eu achei muito legal, que não tem a conversa difícil porque não sabe como conversar, como começar essa conversa. Então eu vou explicar também para vocês como é que você começa, como é que você conduz e como é que você finaliza uma conversa difícil. E eu insisto com vocês na importância disso, gente, porque eu ouso dizer que 90% dos problemas com relação às pessoas, nas relações interpessoais, eles poderiam ser resolvidos se as conversas acontecessem. Eu não estou falando só de relação profissional, não estou falando só de liderança, estou falando de relações humanas. Isso serve para casal, isso serve para pai e mãe, para filho e filha, isso serve para amigos, tantas coisas que a gente acaba sofrendo e que a gente não deveria sofrer e a gente não precisaria sofrer se nós tivéssemos as tais das conversas difíceis. O detalhe é que é o seguinte: todo mundo entende a importância disso, mas a maioria das pessoas tem a dificuldade porque quando você vai para uma conversa, as suas emoções estão muito misturadas, você está fragilizado naquela relação e aí você não consegue trabalhar essa conversa. Então o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje é uma técnica chamada técnica 7P. São 7 passos estruturados, é uma técnica exclusiva, é uma técnica que eu montei exatamente para ajudar a você ter essa conversa difícil de uma maneira bem eficiente. Flávio, eu sei fazer feedbacks, eu uso a técnica do sanduíche no feedback, ótimo, se você já sabe fazer feedback, muito bom. Mas a técnica 7P, ela tem uma estrutura que ela foi pensada para que quando você fala, você reduz aquilo que a gente chama de resistência das pessoas, tá bem? Então, se liga nessa aula, se quiser pegar papel e caneta, tomar nota, aproveita, porque é um momento muito legal, ok? Então, deixa eu ir agora para os slides. Essa vai ser uma aula onde eu vou compartilhar com vocês alguns slides aqui. Ok, peraí, não, deixa eu voltar aqui para os slides com vocês. E deixa eu ir lá agora, tá? Importante contar para vocês, né, que esse é um conteúdo exclusivo do programa Líder de Resultado. Então esse aqui é um programa que eu entrego para os meus alunos, nas nossas mentorias inclusive, mas hoje eu estou trazendo isso aqui para todos vocês, inclusive para quem não é meu aluno, para quem não é meu aluno ainda. E por quê? Porque é muito importante, qualquer líder precisa entender isso, tá bem? Flávio, mas como é que eu faço para ser seu aluno? Se você quiser, se for o seu momento, eu estou deixando esse QR Code aqui na tela para vocês, para que você possa escanear esse QR Code e a partir daí você consiga conhecer o programa, entender como ele funciona e, se você quiser, vir fazer parte aqui do nosso grupo de alunos, tá bem?
Só me confirmem, por favor, se o que está na tela de vocês nesse momento é se são os slides. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, por favor. Não, acho que não, gente. Deixa eu só arrumar aqui, que eu tô com um programa novo. Pronto. Então agora você está com o slide, provavelmente. Se você quiser conhecer o programa, é só você clicar nesse QR Code que está aí, abrir esse QR Code. Depois eu coloco de novo para vocês também, para que vocês possam se concentrar na aula a partir de agora. Obrigado, gente. Estou recebendo feedback de vocês aqui. Muito obrigado. Então agora foco total, que eu vou direto entregando o conteúdo para vocês, tá bem? Então vamos lá. Para quem é essa aula de hoje? Primeiramente para líderes, especialmente para líderes que têm pessoas difíceis na equipe. Aquele funcionário que tem o braço curto, que não gosta de trabalhar, aquele que te enfrenta, aquele que faz corpo mole, aquele que falta demais, aquele que chega atrasado e não justifica. Enfim, qualquer tipo de pessoas difíceis que você tenha, funcionários difíceis, se você lidera, essa aula vai te ajudar muito. Essa aula é também para o líder, para o profissional que entende que precisa melhorar a comunicação. O que eu vou te ensinar aqui é uma técnica de comunicação que funciona, ok? Essa aula é só para profissionais? Não. Essa aula é para qualquer pessoa que sabe que precisa travar uma conversa difícil, mas não sabe como fazer. Então, às vezes você está naquela relação pessoal, profissional, que está te desgastando, uma relação tóxica, que você acaba ficando calado, calada, angustiado com aquilo, sofrendo com aquilo. Essa é a hora de acabar. O que eu vou te ensinar aqui é para como você desenrolar essas conversas e ter o resultado que você precisa. E tudo isso vai se basear na chamada técnica 7P que eu falei para você. Então, para que serve essa técnica? Para que você possa ter melhores resultados durante uma conversa difícil. A conversa difícil, ela não vai se tornar fácil porque você tá aqui assistindo minha aula, não. Mas ela vai se tornar mais fácil, mais tranquila para você, porque você vai dominar uma técnica que funciona para isso, ok? E reforço, por que ter a tal da conversa difícil? Porque a conversa difícil, gente, é a maneira mais eficaz, é a maneira mais poderosa de mudar o comportamento das pessoas difíceis. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é algo que vocês vão conseguir entrar no comportamento das pessoas, para que as pessoas realmente trabalhem da forma adequada. Todo o meu foco aqui vai ser voltado para o ambiente profissional, para a liderança. Mas lembra o que eu falei, você pode usar esse mesmo padrão, esse mesmo protocolo da técnica para qualquer conversa difícil que você precisa, tá bom? Então, gente, assim, por que ter conversas difíceis, né? Porque isso é para você mudar o comportamento, seja dos seus liderados, seja dos seus líderes, porque liderança não é uma questão de cargo, liderança é uma questão de atitude. Então você pode muitas vezes mudar a conduta do teu chefe tendo com ele uma conversa difícil da maneira correta. Isso serve para você se relacionar melhor com os seus pares na empresa, com aqueles colegas mais complicados e, como eu falei, insistir com vocês aqui, para todo o seu ciclo social. Marido, esposa, filhos, mãe, pai, sogra, sogro, enfim, para qualquer situação, tá? Então, bora mergulhar agora no conteúdo. Imagina o seguinte, você tem um funcionário difícil na sua equipe. Você tem basicamente 3 opções para fazer com essa pessoa. Você tem 3 coisas que você pode fazer. A primeira, mandar embora. A segunda, fechar os olhos para o problema e fazer de conta que nada está acontecendo. E a terceira opção, ter a conversa difícil. Aí eu pergunto para você, qual das 3 é a melhor? Muito cuidado. Antes de você dizer é a conversa difícil, eu te diria que na maioria das vezes é a conversa difícil, mas nem sempre. Por quê? Porque cada uma dessas 3 opções que eu estou te dando aqui, ela tem os seus ganhos e tem as suas perdas. Então, antes da gente entrar na conversa difícil, eu quero mergulhar com você numa reflexão para você entender o que está por trás de cada uma dessas opções que você tem aqui. Começando pela demissão. A demissão traz um ganho? Com certeza.
A demissão, ela traz a solução imediata. Você tem um problema com aquela pessoa difícil, você manda embora e, teoricamente, acabou o problema ali. Só que tem algumas perdas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, nem sempre o líder ele está ocupando uma posição de chefia, mas nem sempre ele tem autonomia para tomar a decisão. Nem sempre ele pode mandar embora, ou às vezes ele até pode, ele até tem autonomia, mas não tem orçamento. A rescisão desse funcionário sai tão cara que a empresa não consegue pagar. Se você trabalha em empresa menor, você sabe do que eu estou falando. Então, nem sempre a demissão é uma situação possível. E aí você fica com a corda no pescoço. Outra coisa para você refletir. Se você, toda vez que tem uma pessoa difícil, a sua única solução é mandar embora, porque eu tô cansado de ver as pessoas, eu tenho um vídeo no YouTube onde eu falo para as pessoas o que fazer com o funcionário difícil. E aí tem um monte de comentário, manda embora, manda embora, manda embora. Ok, às vezes tem que mandar embora mesmo, mas às vezes você não pode. E se você sempre manda embora, aonde está o seu aprendizado? Aonde está a sua evolução? Você não aprende a lidar com as pessoas difíceis. E aí você vai sempre pelo atalho. E quem anda muito pelo atalho não vai chegar muito longe, ok? Então, reflexão 1 sobre a demissão. A segunda situação, que para mim das três é a pior, que é a tal da acomodação, que é você fazer de conta que não está vendo o problema. Tem ganhos nisso? Vai, tem ganhos aí. Uma falsa sensação de tranquilidade. Você faz de conta que não está vendo, a pessoa faz de conta que não tem problema e você tem aquela falsa sensação de que as coisas estão resolvidas. Mas nós sabemos que isso não é uma verdade. E aí entram as perdas. E as perdas aqui, elas são pesadas. Primeiro, porque quando você faz de conta que não está vendo, dentro de você tem um conflito. E às vezes o sofrimento velado, ele é muito pesado, ele é muito duro, a gente se sente incompetente, a gente se sente incapaz, a gente se sente, eu estou tentando achar uma palavra aqui para isso, impotente. A gente se sente impotente na situação, isso dói. Outro problema de você ficar empurrando o problema para baixo do tapete é o que eu chamo de efeito bola de neve. Tem aquele probleminha que você faz de conta que não está vendo, esse problema vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e chega uma hora, você está numa situação que é insustentável, você não tem o que fazer, é uma verdadeira bola de neve. E quando você vê essa bola de neve veio numa avalanche, te atropelou e você ficou ali no meio do problema, ok? E o terceiro problema aqui, terceira perda de quando você se acomoda e deixa passar essa situação com as pessoas difíceis, é o chamado efeito etileno. O que é isso? O etileno é um gás. É aquele gás que você tem, por exemplo, na laranja. Você pega a laranja e ela amadurece, isso na laranja, na banana, nas frutas, tá, gente? A fruta amadurece porque esse gás, o etileno, que uma fruta vai emanando para outra, vai criando o amadurecimento, o que é muito legal. Só que é por essa mesma razão que as frutas também apodrecem. Então, quando você tem uma pessoa na sua equipe que é a laranja podre, o que vai acontecer com o tempo? Ela vai apodrecer mais gente. E aí chega uma hora que você não consegue resolver, você perde totalmente o controle da situação. Assim, eu estou muito acostumado a ver depoimentos, relatos de pessoas que falam sobre a situação de que virou um inferno o trabalho, porque de repente uma pessoa contaminou todo mundo, tá? Dá para reverter? Dá para reverter. Mas se você resolver o problema na raiz, é muito melhor, tá certo? Então, vamos adiante. Vamos então falar da terceira opção que você tem, que é a tal da conversa difícil. Qual é o ganho que você tem na conversa difícil? Eu te diria que você tem aqui 3 grandes ganhos. Primeiro, é você ter a possibilidade de solução. Então, eu queria que você respirasse fundo comigo agora aqui e ouvisse isso. Percebe que eu coloquei possibilidade aqui sublinhado? Porque não existe garantia. A conversa difícil não é uma garantia de que você vai resolver o problema, mas é uma possibilidade e talvez a sua melhor possibilidade de solução, ok? Segundo ganho que você tem, toda vez que você tem uma conversa difícil, a sua autoridade como líder, ela se reforça, você fortalece a sua autoridade.
Porque pessoas que têm conversas difíceis, pessoas que têm a coragem de ter esse tipo de debate, de diálogo, são pessoas que são vistas como mais fortes. Não forte no sentido de autoritário, mas forte no sentido de autoridade. E outra coisa, é um sentimento muito bom. Os meus alunos relatam isso, Flávio, quando eu tive essa conversa difícil com a pessoa, eu me senti bem, eu me senti fazendo algo importante, eu me senti saindo da impotência, eu me senti sendo o protagonista. Então é um sentimento muito bom. Aí talvez você fale assim, uau, que legal, então é tudo de bom. Não, tem também as perdas nessa história, eu tenho os riscos aqui e eu quero trazer para você também. Então quais são os riscos? Primeiro risco, a conversa difícil nem sempre resolve, já te falei isso, tá? Agora, uma coisa eu te garanto, quando você aplicar a 7P do jeito que eu vou te ensinar, talvez você não resolva o problema, mas você provoca a mudança. E o nosso papel como líder é provocar a mudança nas pessoas, é tornar as pessoas melhores. Esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso como líderes. Então, talvez não resolva, mas você vai provocar uma mudança. E outra coisa, não resolve talvez de imediato, mas à medida que essa mudança vai se instalando e você vai reforçando os comportamentos, a mudança acontece, ok? E a terceira perda, que na verdade, né, é um esforço que você tem que fazer, é que a conversa difícil não é um papo de botequim, não é aquela conversa de boteco que você joga a conversa fora, não. É uma conversa séria, estruturada, difícil, como o próprio nome diz, e por isso exige da gente, de nós líderes, preparação. Mas qual é a parte boa disso? Isso nos torna pessoas melhores, isso nos torna líderes melhores, nos torna profissionais melhores, nos torna comunicadores melhores. Então, eu diria para você o seguinte, quando você olha para os ganhos e perdas, eu acho que vale muito a pena você ter a conversa difícil. E eu acho que vale demais a pena você pelo menos entender como isso funciona. Por quê? Porque a conversa difícil, ela pode não ser a solução perfeita, mas ela é sempre a melhor solução quando você não tem a opção de demitir aquela pessoa. Então, se você não pode demitir, a conversa difícil com certeza é a melhor opção que você tem, ok? Bom, opa, peraí que eu me perdi um pouquinho aqui, gente. Deixa eu voltar. Pronto, voltei. Legal. Então, vamos lá. Se eu tinha pedido para você atenção, a partir de agora eu vou te pedir ainda mais atenção, porque a gente começa a mergulhar no processo da conversa difícil e da 7P. Entenda o seguinte, uma conversa difícil bem feita, ela tem sempre 3 etapas. A primeira etapa é a sua preparação antes da conversa. Essa preparação é muito importante. Segundo momento é durante a conversa, e é aqui que você vai aplicar a técnica 7P. E uma terceira etapa, que é muito importante também, e que muitos líderes se esquecem, inclusive quando dão feedbacks mais simples, que é o depois. É como você vai fazer o acompanhamento, como você vai reforçar com as pessoas aí, ou vai corrigir as pessoas de acordo com o comportamento delas, tá bem? Então, deixa eu só voltar aqui com vocês agora. Maravilha. Ok, vamos para a prática da conversa difícil. Pessoal, antes de ter a conversa, você já sabe, tá lá, tá angustiado, tá sofrendo, tá com problema, e aí você fala, ok, então vou ter essa conversa. Maravilha. O que você precisa fazer? A primeira coisa, você tem que tomar a decisão, fazer a escolha de ter essa conversa. Isso é muito importante. Porque quando você fala assim, eu vou ter a conversa, a escolha é sua. O poder na situação está na sua mão. Então você não está sendo movido pela circunstância, você não está sendo pressionado pelo ambiente. Você está tomando a decisão de ter essa conversa, ok? A partir do momento, e eu vou detalhar isso aqui para vocês, tá? Não tenham pressa. A partir do momento que você tomou a decisão, algo muito importante, na sua cabeça você tem que ter a clareza do objetivo. O que exatamente você quer que mude no comportamento da pessoa? Qual é a mudança que você quer que aconteça a partir daquela conversa difícil?
E quando você tem a clareza dessa mudança, você vai para o terceiro passo, que é o ensaio mental, que é uma técnica de preparação para você ter a conversa difícil. Já vou te adiantar aqui, não vou criar expectativas muito grandes em você, por quê? Esse protocolo completo eu ensino na mentoria para os alunos, em aulas maiores, mais longas, e a gente faz pelo Zoom. Então, por exemplo, o ensaio mental eu não vou conseguir te ensinar aqui no detalhe, mas eu vou te dar uma alternativa, tá bem? Então, vamos juntos aqui. Começar a entender essa questão dos ganhos e perdas. Você tem que se perguntar por que você vai ter essa conversa difícil. E quando você fizer essa pergunta, eu quero que você sinta a dor que aquela situação mal resolvida está causando para você. Quanto mais dor você sentir, quanto mais você se sentir mal porque aquele negócio, você está travado na situação, porque você está sendo questionado como líder, porque você está inseguro, porque você está se sentindo uma porcaria de líder, porque não resolve a situação, quanto mais essa dor vier, mais convicção você vai ter de que você precisa ter essa conversa. Quanto mais clareza disso, melhor a sua preparação para chegar lá e fazer o que tem que fazer, ok? Então, tenha clareza. Por que que você vai ter essa conversa difícil? Pensa na dor, mas pensa também nos ganhos. Poxa, se eu tiver essa conversa difícil, eu vou ter mais autoridade, eu posso resolver o problema, as pessoas vão me respeitar mais, eu vou me respeitar mais como líder, eu vou me sentir mais confiante, enfim. Busque aí as dores e os ganhos para você decidir ter a conversa, ok? Maravilha. Agora estou convicto de que eu vou ter a conversa difícil. É a hora de você definir o objetivo. O que exatamente você quer que mude? E aqui, pessoal, ó, como eu falei, eu estou entregando para vocês um conteúdo aqui, que é conteúdo que eu passo para os meus alunos, mentoria para os meus alunos. Então, percebe aqui a sutileza. Quando eu falo para você definir exatamente, eu preciso que você defina isso em termos de comportamento. E comportamento é aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Então a sua pergunta é, a pergunta que você tem que fazer para você, o que essa pessoa hoje está fazendo que eu não quero que ela faça mais? Ou o que essa pessoa não está fazendo e que eu quero que ela passe a fazer? Então a sua conversa difícil tem que ser baseada na solução desse comportamento. Inclusive fica uma dica extra aqui para você. Se a pessoa tem 20 problemas, 20 coisas que ela faz errado, 20 situações mal resolvidas, você não vai sair daqui dessa aula e vai querer ter uma conversa difícil para resolver os 20 problemas. Você vai focar naquele comportamento que é o mais complicado, que é o que mais tira o teu sono, que é o que mais te incomoda e você vai focar nisso. Agora lembra, comportamento é ação. Você controla, você muda o que as pessoas fazem. Você não tem como mudar aquilo que as pessoas sentem. Por que eu estou te falando isso? Porque já teve situações de aluno falar para mim assim, ah, Flávio, poxa, eu queria que o meu funcionário, ele tivesse mais gratidão. Não, pera lá, gratidão não. Porque gratidão é um sentimento que a pessoa tem. Você não consegue entrar no coração da pessoa e fazer ela sentir coisas. Não é assim que funciona. Aí a pergunta é, o que essa pessoa precisa fazer em termos de comportamento para que você sinta que ela está sendo grata? Aí é onde você vai atuar. Sempre em cima do comportamento, ok? Tá claro isso? Vamos adiante aqui. Então você já sabe por que você vai ter a conversa difícil, definiu o seu objetivo e aí você vai para o terceiro passo, que é o ensaio mental. E o ensaio mental é uma técnica que a gente usa, é uma técnica longa para você se preparar emocionalmente para ter essa conversa. E como eu falei para você, eu não vou conseguir aqui hoje te ensinar essa técnica, porque é uma técnica demorada e mais do que isso. E essa técnica, como ela exige uma interação, eu preciso ver você, eu preciso ver o teu corpo, eu preciso ver o teu rosto, ver o teu semblante, eu preciso ver o teu jeito, eu preciso ver o teu emocional para te ajudar com a técnica. Então não consigo fazer isso aqui numa aula pelo YouTube. Agora, o que eu consigo te ajudar aqui? O que você pode fazer para se preparar é, antes da conversa difícil, você fazer
de 5 a 10 respirações profundas. Antes do momento da conversa. Por que eu gostaria que você fizesse isso se você não tem a técnica do ensaio mental? Entenda o seguinte, nós temos uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala cerebral. Ela está localizada numa área do cérebro, que é o sistema límbico, que está relacionado às nossas emoções. Então o que acontece? Toda a informação, quando ela vai para o nosso cérebro, antes de chegar no nosso neocórtex, que é a nossa área racional, ela passa pelo sistema límbico, ela passa pela amígdala cerebral, ok? Olha que interessante, tudo que nós pensamos, primeiro passa pelo nosso emocional. Quando nós estamos de uma situação conflitante, de uma situação estressante emocionalmente para a gente, é comum acontecer um fenômeno chamado sequestro da amígdala. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa carga emocional pesada, a informação vem para o nosso emocional e ao invés de ir para o nosso racional para tomada de decisão, ela fica sequestrada pela amígdala. Ou seja, a amígdala retém a informação e a nossa resposta, ao invés de ser racional, ela é puramente emocional. E por que a gente conta até respira fundo, né? Faz as respirações? Porque foi estudado que o sequestro da amígdala dura em média no máximo 6 segundos. Ou seja, se você não toma uma reação impulsiva, se você controla a sua emoção naquele momento, você consegue fazer com que aquela informação chegue no seu neocórtex e você tenha mais equilíbrio para a sua tomada de decisão e para a sua ação. Então, quando você respira fundo, inspira e expira, inspira e expira, tem uma série de coisas que acontecem no seu corpo, envolvendo o seu sistema nervoso autônomo, que eu não vou entrar no detalhe aqui, incluindo você conseguir liberar a emoção, liberar a informação para uma tomada de decisão melhor. Então, por isso fica a dica aqui para você respirar, ok? Então, em resumo, para você, 3 etapas da conversa difícil. A primeira etapa é a preparação. Não desmereça essa primeira etapa. Quanto mais preparado você tiver, melhor vai ser a conversa difícil. E aí sim, você vai para a segunda etapa, que é o durante. É a hora que você vai aplicar a técnica 7P. Meus queridos e minhas queridas, vou pedir para vocês o seguinte. Teve um momento da nossa conversa que eu falei, olha, redobra a atenção. E agora eu vou dizer para você, triplica a atenção. Porque aqui está o coração da nossa aula de hoje. Aqui está o grande momento para você dominar uma técnica poderosa, exclusiva, que eu ensino só para os meus alunos. Você não vai ver ninguém ensinando isso. Se alguém ensinar isso por aí, é porque fez plágio, copiou. Essa técnica foi eu que desenvolvi. Eu testei, aprovei, já ensinei para centenas de pessoas e é isso que você vai ter hoje. Então, o que é a técnica 7P? É uma estrutura de conversação, é uma estrutura de abordagem na comunicação para uma conversa difícil. É um passo a passo a ser seguido, tá bem? E o que é importante que você entenda? Apesar de ser uma estrutura, apesar de ser um passo a passo, ela pode e deve ser flexível. Eu vou te dar um exemplo prático aqui, eu vou te mostrar como que eu conduzo uma conversa difícil, mas você vai ajustar esse passo a passo para o seu jeito, para a sua forma de se comunicar, ok? E eu diria para você que essa estrutura é a melhor estrutura para você quebrar a resistência de uma pessoa difícil. Para aquele momento difícil do feedback, é a melhor forma de você fazer, ok? Então, bora para a prática. Quais são os 7 passos da conversa difícil? Valorização da pessoa, dados e fatos, reforço da confiança, feedback corretivo com perguntas, construção do acordo, compromisso e consequência e reforço positivo. E aí eu imagino que nessa hora tem gente já entrando em colapso, tem gente já entrando no desespero. Socorro, peraí, não entendi nada. Calma. Calma, gente. Eu vou detalhar para você. Eu vou te mostrar na prática como que você vai seguir
cada um desses passos aqui, tá bem? E eu vou trazer um exemplo para você, que é um exemplo que eu gosto muito de usar, de um aluno meu, que é o Francisco. O Francisco tinha um problema danado na equipe dele, ele tinha um funcionário que era extremamente arrogante, se achava melhor do que todo mundo, tinha aquele ar de superioridade. No meio de reuniões, no trabalho, ele criticava os colegas abertamente, às vezes até de uma forma agressiva. Ele achava que sabia mais do que os outros, só que tinha um problema. Ele realmente sabia mais do que os outros. Tecnicamente, ele era o melhor funcionário do Francisco, ele tinha um ótimo desempenho, ótimos resultados. Mas o que você faz com uma pessoa dessa? Você deixa ele detonar as pessoas? Você deixa ele maltratar? Você deixa ele tratar você como se você fosse um idiota? Como se você fosse um líder fraco? Não, você resolve. Você traz essa pessoa para o seu lado. Então eu vou te mostrar o que eu ensinei para o Francisco, o que ele fez, como ele resolveu através da 7P, tá bom? Então vamos juntos aqui. Atenção, galera. Primeiro passo, valorização da pessoa. Então você vai começar essa conversa sempre valorizando a pessoa, tá? E como que eu gosto disso? É você pegar aquilo que a pessoa tem de defeito e pensar naquilo como uma qualidade em excesso, ok? E a partir disso você destaca o valor da pessoa. Então, por exemplo, imagina que esse funcionário se chamasse Flávio, tá? Eu diria para ele, Flávio, eu queria te dizer o seguinte, que eu valorizo muito essa forma autoconfiante que você tem, essa sua capacidade de agir com convicção das suas ideias. Cara, eu admiro muito isso em você. E vou te confessar uma coisa, Flávio. Eu até gostaria de ser tão autoconfiante quanto você. Então, olha só. Eu tô pegando a arrogância da pessoa, eu tô pegando aquela coisa ruim que ela tem e estou trazendo de uma forma positiva e valorizando a pessoa a partir disso. Eu estou destacando o valor dessa pessoa, ok? Poxa, Flávio, mas o cara é um ogro, é um imbecil. Você vai achar alguma coisa nessa pessoa para trazer para o positivo, senão a técnica não funciona, ok? Você começa destacando o valor da pessoa. Aí você começa a trazer a situação para o seu lado. Passo 2, dados e fatos. Aqui você vai trazer uma situação específica, algo que seja tão claro, que aconteceu, que é tão real, que a pessoa não tem como negar, ela não tem como fazer de conta que não aconteceu. Então, no caso do Francisco, o que ele fez? Ele falou, olha, fulano, na reunião de ontem, quando eu estava explicando essa situação e a sua colega trouxe o ponto de vista, você falou para ela que aquela ideia dela era uma ideia idiota. Então, ou seja, aquele fato aconteceu e o Francisco trouxe o fato, de forma que ele não pode falar, eu não disse isso. Não, ele disse e ele sabe que ele disse isso. Então você traz o dado e o fato que mostra o comportamento negativo da pessoa. Aí, pessoal, aqui é muito importante também. Quando você faz o passo 2, você imediatamente entra no passo 3, que é o reforço da confiança. E aqui é muito importante na técnica isso. Então você foi lá, valorizou a pessoa. Aí você falou, mas você fez isso. Antes que a pessoa tenha tempo de pensar, que a pessoa tenha tempo de se defender, você vai entrar com esse passo 3. É onde você vai oferecer para a pessoa a chamada fuga emocional. Como é que eu gosto de explicar a fuga emocional? Imagina o seguinte, imagina uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, 3 aninhos é legal. De repente você está no quarto e você ouve um barulho de algo quebrando na sala. Quando você chega lá, tem o seu filhinho, sua filhinha, seu sobrinho, sua sobrinha, enfim, a criança tá lá aquele negócio quebrado no chão e você olha para a criança. A primeira coisa que a criança faz, ela olha para você e ela diz, não fui eu. Ela mente. Por que ela mente? Porque ela está acuada, ela não tem a fuga emocional. Um dos grandes problemas na hora de um feedback é que se você, líder, não dá a fuga emocional, a pessoa vai automaticamente para a defensiva. E é por isso que você faz isso aqui. Então é como se você dissesse para a pessoa, olha, Flávio, você ontem falou para sua colega que a ideia dela era idiota. Eu acredito que você não tenha feito por mal.
Eu realmente entendo que você é muito focado no resultado, na performance, e que você quis contribuir com a nossa reunião. Ou seja, está dizendo para ele, olha, você é um cara muito legal, você fez uma coisa errada, mas eu acredito que você não fez por mal. Ou seja, a pessoa, ela tem uma escapatória emocional. Aí, a hora que você deu a fuga, você entra no passo 4. Aqui é o chamado feedback corretivo com perguntas. É aqui que você vira o jogo. Então, ao invés de você falar para a pessoa, olha, fulano, eu não quero que você faça isso, eu quero que seu comportamento seja assim, eu não admito mais isso, você não vai falar nada. Você vai só fazer perguntas. Você vai falar para a pessoa, Flávio, mas apesar de acreditar que você não fez por mal, como é que você acha que foi para mim, o seu líder, naquele momento, ver um membro que eu respeito tanto na equipe que é você, destratando uma colega? Isso aqui é a chamada reciprocidade. Você põe a pessoa para se conectar emocionalmente com a sua situação. É a hora que ela fala assim, putz, de fato eu pisei na bola. E aí você segue com as perguntas, você fala assim, olha, como é que você acha que fica a relação entre a equipe? Como é que você acha que fica a relação entre você e seus colegas quando você, apesar da sua capacidade, faz eles se sentirem inferiores a você? Como é que você acha que ficam as coisas? Então, essa segunda pergunta é a pergunta do entendimento. É para que ele possa compreender, no aspecto cognitivo, aquilo que é o impacto do comportamento dele. E aí você fecha essa etapa 4, lembrando que é 7P, são 7 passos, estamos aqui no 4º passo. Você fecha aqui com a pergunta de responsabilização, que é aquilo que move a pessoa para ação. Você vai falar assim, Flávio, me diz uma coisa, o que você acha então que eu espero de você daqui para frente? E aí, na hora que você faz essa pergunta, o efeito é mágico. Porque a pessoa vai falar assim, putz, não, realmente, eu acho que você espera que eu tenha uma postura assim, que eu tenha um comportamento assim, que eu evite tal atitude. A própria pessoa, ela fala para você aquilo que é o esperado. Ou seja, a mudança, ela parte da pessoa. A pessoa assume a responsabilidade pela mudança. E aí, quando a pessoa fez isso, quando a pessoa fez essa parte, você vai para o 5º passo, que é a construção do acordo. É a hora que você fala para a pessoa, então, qual é o nosso combinado aqui? O que nós estamos acordando nesse momento? Então, gente, essas perguntas são perguntas onde você, líder, exige, olha que aqui eu marquei, né? Grifei aqui, exige que o outro assuma a responsabilidade. É que hora que você exige que ele faça um acordo com você, porque você é o líder. E entenda uma coisa, quanto mais poder pessoal, quanto mais a sua postura corporal, quanto mais você estiver seguro, quanto mais firmeza, quanto mais autoridade você tiver ali, mais fácil é para você exigir esse acordo. Lembra sempre da regra, se existe acordo, não tem atrito. O maior problema nas relações entre líder e liderado é que não existem acordos construídos. Eu canso de falar isso para os meus alunos. Você tem que sempre terminar uma conversa, um feedback, um alinhamento, estabelecendo o acordo, o que se espera de cada uma das pessoas, ok? Antes de passar para você a parte 6, talvez alguns de vocês pensem assim, Flávio, nossa, mas poxa, eu não sei se eu consigo construir o acordo com essa pessoa. Consegue. E sabe por que eu te digo que você consegue? Se você treinar, se você se preparar, se você se capacitar para isso, você consegue. Eu já tive situações em aula, em momentos presenciais, em que eu fiz o exercício e a pessoa fez comigo assim, fez o papel, a gente chama isso de ensaio dramático, né? A pessoa faz o papel do funcionário com o objetivo total de não permitir o acordo. E eu vou fazendo as perguntas, eu vou construindo as perguntas e é impossível a pessoa não fechar o acordo. Então, se você tiver uma 7P, não conseguiu fazer o acordo na primeira, você vai tentar de novo depois.
você vai tentar de novo depois. Porque se você fizer o passo a passo, do jeito que eu estou te ensinando, com essa convicção, com essa firmeza e com a preparação, você tem o acordo no final, ok? Agora, a 7P, ela é tão poderosa que depois que a pessoa fez o acordo com você, você vai para o passo número 6, que é a chamada visão de consequência. Isso aqui é demais. É o que eu chamo de e se. É quando você fala para a pessoa assim, ok, Flávio, então você está combinando comigo aqui que você vai se policiar nas reuniões, que você não vai mais ter um tom de voz agressivo com seus colegas. Você está me dizendo que você vai trabalhar o seu mental, o seu emocional, para sair dessa postura arrogante, dessa postura de se achar superior às pessoas. Você está me dizendo isso e eu estou muito feliz com isso. Mas me diz uma coisa, e se acontecer isso novamente? E se você tiver a mesma postura? E se nós tivermos um novo fato, onde você repita o comportamento? Qual deve ser a consequência? Olha o poder disso, líder. Você está falando isso, você está combinando comigo uma coisa. E se você pisar na bola, o que eu faço com você? Gente, é impressionante. As pessoas falam, não, você pode me dar uma advertência, você pode me mandar embora, você pode fazer... E as pessoas costumam ser muito cruéis, porque elas não querem cometer esse erro. E aí, nessa hora, você com toda a habilidade, com todo o seu poder pessoal, com toda a sua empatia, você vai falar para a pessoa, olha, Flávio, Flávio é o nome que eu estou dando aí para o funcionário do Francisco, tá? Flávio, eu acredito realmente que não vai ter essa necessidade. E é onde você já emenda o passo 7, que é o reforço positivo. Eu realmente acredito que você é capaz. Eu estou muito feliz com a nossa conversa, eu estou muito feliz com a postura que você teve aqui, com o teu comprometimento, com a tua maturidade. Eu realmente acredito na mudança. E eu só te peço que você honre o acordo que a gente traçou aqui, que você honre o compromisso que você fez. E aí você fecha essa conversa e fala, olha, muito obrigado. Mais uma vez eu queria destacar que você é um excelente profissional. Quero destacar o quanto eu admiro a sua autoconfiança. Eu quero destacar o quanto eu conto com você para o nosso trabalho. Muito obrigado pela conversa e conta comigo. Pô, gente, quando você fez isso, você percorreu uma trilha com essa pessoa, aonde essa pessoa está na tua mão. Você está no comando, você está liderando, porque você é o líder da situação. E aí você fechou todo o processo. 2 ganhos que você tem quando você aplica a 7P. A primeira, você sempre vai gerar um impacto no comportamento da pessoa. Ninguém sai igual de uma conversa 7P. Ninguém sai igual. Pode ser que a pessoa não mude na hora, mas você plantou a sementinha, você despertou ali a mudança na pessoa naquele momento. E com certeza, como eu falei para vocês, a autoridade que você tem, ela é reforçada, ainda que seja pequena. Se você fizer uma 7P com essa intensidade que eu falei, com essa presença, com essa postura, a sua autoridade, ela dispara. Mas no começo, você não vai ser excelente na 7P, você vai treinar, você vai fazer, e a sua autoridade vai crescendo. Quanto mais confiança, mais autoridade, quanto mais autoridade, mais confiança, quanto mais confiança, mais resultado, quanto mais resultado, mais confiança, tudo vai se integrando, ok? Então são 2 ganhos que você tem com esse processo aqui. Sobre a conversa ainda, que eu acho que é importante você entender. Já falei e quero reforçar. Você vai usar o método do seu jeito. Do seu jeito. Aqui, feito é melhor que perfeito. Então, assim, não espere milagres, tá bem? Então, não é porque você fez a 7P que agora tudo se resolveu. Eu vou explicar para você isso depois ainda, tá? Ainda quero reforçar a 7P com você. Mas entenda que, assim, não é um milagre, mas é uma técnica poderosa. E outra coisa, quando você for ter essa conversa, isso aqui que eu tô te falando, serve para qualquer tipo de feedback. Vai direto ao ponto. São 7 etapas, mas que você pode fazer essa conversa em 10 minutos. Você pode percorrer essa conversa inteira em 10 minutos. Quanto mais o líder enrola para falar, quanto mais o líder floreia na hora de uma conversa difícil,
mais insegurança ele demonstra. E o que você menos precisa nessa hora é demonstrar insegurança. Uma conversa difícil, você tem que ter a postura do líder, a autoridade do líder, ok? E aí eu quero te trazer um outro caso para te mostrar como que você pode, vou dar mais um exemplo para você entender que você pode fazer isso rapidamente, de uma maneira simples, objetiva e direto ao ponto. Rosana, outra aluna, trouxe o caso em uma mentoria, tá? Essa funcionária dela era a Márcia. Qual que era o problema da Márcia? Atrasos constantes. A Márcia, ela atrasava sem justificativa, não explicava, não dava sinal, assim, nada, simplesmente atrasava, chegava para trabalhar com a cara lavada, como se nada tivesse acontecido. Quando a Rosana ia dar o feedback, ela fechava a cara, ficava emburrada, mas assim, brava, né? E aquilo causava um desconforto danado na equipe. Mas o problema é que a tal da Márcia trabalhava muito bem. Ela tinha uma excelente entrega. Naquele momento que ela estava trabalhando, ela realmente fazia a diferença. Então a Rosana não queria mandar a Márcia embora. O que a Rosana fez? 7P na veia. Foi para cima com a 7P. Então vamos pensar o seguinte. Márcia, quero conversar com você. Você é uma das melhores funcionárias que eu tenho aqui. O seu tempo de produção é um dos melhores que tem aqui. Eu admiro muito a sua capacidade de entrega. Mas eu preciso trazer para você uma situação. Nessa semana, nesses últimos 7 dias, na segunda-feira, na quarta-feira passada, você atrasou 20 minutos. Quando chegou na sexta, você atrasou 42 minutos. E quando foi ontem, você atrasou 23 minutos. Então você trouxe os dados e os fatos. Eu acredito, Márcia, que alguma coisa deve estar acontecendo com você. Você deve estar passando por um momento difícil, porque uma profissional como você, com a sua capacidade, não atrasaria por qualquer razão. Então, eu acredito que você deve estar com algum problema. Inclusive, se você tiver esse problema, eu gostaria que você depois conversasse comigo. Passo 3, reforçar a confiança. Agora, Márcia, entenda uma coisa. Como é que você acha que fica para mim, sua líder, quando você chega atrasada, você não justifica, você não avisa previamente e ainda você fica emburrada? Como é que você acha que eu me sinto nessa hora, Márcia? Aí a Márcia vai falar. E você escuta a Márcia falando, fala, pois é, Márcia. Como é que você acha que fica para os seus colegas, suas colegas que chegam no horário, que fazem a coisa certa, quando percebe que você chega atrasada, não justifica e não tem nenhuma punição, não tem nada? Como é que você acha que fica a moral deles? Como é que você acha que fica a motivação deles? Faz a Márcia entender o comportamento dela. Márcia, o que você acha que eu espero de você? Não, chefe, você espera que eu chegue no horário e que se eu tiver algum problema que eu avise previamente. É isso, Márcia, é isso que eu espero de você. Então, Márcia, etapa 5 agora. Qual é o nosso acordo, qual é o nosso combinado? Não, nosso combinado é que assim, eu vou chegar no horário, eu vou trabalhar minha pontualidade, eu vou resolver os problemas que estão me atrapalhando hoje e se eventualmente eu tiver algum problema, eu te mando uma mensagem justificando antes. Poxa, Márcia, que legal, fico muito feliz com a sua atitude, mas eu preciso fazer passo 6 agora, Márcia, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu confio muito no que você está me falando, mas e se acontecer de você novamente se atrasar e você não justificar, você não falar nada? O que eu devo fazer como sua líder, Márcia? Aí a Márcia vai trazer qual a consequência que tem que ser aplicada nela. E aí, automaticamente, você reforça positivamente. Márcia, mas eu não acredito que vão ter esse problema. Você, como eu falei, é um excelente profissional. Você é uma das pessoas que tem a melhor entrega aqui. Eu acredito no nível de comprometimento que você tem e conta comigo, eu estou aqui. Te agradeço muito por essa conversa, estou muito feliz pela maturidade da nossa conversa e por você realmente ter percebido o problema e já ter focado na solução. Márcia, eu me sinto muito orgulhoso de liderar você. Pronto, fechei aqui a conversa. Fechei aqui o papo com a Márcia e agora a Márcia, ela está completamente entregue naquilo que é a necessidade que eu tenho com ela. Gente, quanto tempo para essa conversa? 10 minutos, 15 minutos. E quando você domina a técnica, eu teria uma conversa dessa em 5 minutos. Quanto mais direto ao ponto, quanto mais objetividade, melhor. Só que para isso acontecer, a sua preparação é fundamental. Então, lembrando que a conversa difícil, ela tem 3 etapas.
falamos da sua preparação, te falei da técnica 7P e falei para você que a terceira etapa, que é o pós-conversa, é tão importante quanto tanto quanto a preparação, quanto durante a técnica 7P. Então, o depois que você teve a conversa difícil, não deixa a coisa solta, você vai trazer para você, você vai avaliar de perto, você vai ficar com os olhos em cima da pessoa, com mais atenção. Por quê? Porque é muito importante. Essa é a parte mais chata da história. Acompanhar, supervisionar, ver o que está acontecendo, fazer o follow-up é a parte chata, mas é importante. Por quê? Porque se você não faz isso, você vai estar delegando para a sorte. E se você deixar para a sorte, você vai estar se sabotando. Então, o que você precisa fazer? Teve a conversa difícil, você já vai marcar na sua agenda um prazo para ter uma nova conversa com aquele funcionário. E você pode, inclusive, combinar isso. Você pode falar, olha, Márcia, estamos tendo essa conversa aqui e daqui uma semana a gente vai voltar a conversar para ver como é que foi a sua evolução. Ou daqui 15 dias, Flávio, a gente vai voltar a conversar para ver como é que está aí a sua postura. Enfim, você vai marcar um prazo para isso e vai ter essa conversa. E o que você vai fazer nesse período todo, tá? Você vai incansavelmente buscar, focar no reforço positivo. Você vai procurar situações em que essa pessoa teve pequenas melhoras de comportamento para você, na hora, reforçar. Então, por exemplo, você estava lá e você percebeu que o Flávio da história lá, ele estava tendo uma postura bastante legal com um colega. Você vai puxar o Flávio de canto, tá? Vai colocar a mão no ombro dele se quiser, ou simplesmente falar, Flávio, feliz com você, hein? Olha como a sua postura tá bacana, tô orgulhoso do seu trabalho. Reforço positivo. Aconteceu alguma outra coisinha, ele teve uma atitude bacana, você chama, reforça positivamente. Procura reforçar sempre. Você teve a conversa lá com a Márcia. Dia seguinte, a Márcia chegou no horário. Você vai chegar na Márcia, você vai colar na Márcia ali do lado do trabalho dela. Falar, Márcia, tô feliz com você, viu? Eu sabia que eu podia contar com você. Quanto mais reforço positivo você der nesse processo, melhor vai ser a postura da pessoa. Então, assim, depois da conversa difícil, o seu acompanhamento é fundamental, ok? Eu realmente espero que você tenha entendido esse passo a passo, que você tenha entendido o poder que tem essa técnica, que você tenha entendido o alcance que isso aqui traz para você. E se você ainda não é meu aluno, para quem é meu aluno já avisei, semana que vem nós temos mentoria, traga sua dúvida para a mentoria. E se você ainda não é meu aluno, quer ser meu aluno, vai nesse QR Code que está aqui. Eu vou pedir para a minha equipe colocar também no link aqui do YouTube, aqui na descrição do vídeo, colocar também o link para você conhecer o líder de resultado. Vai ser um imenso prazer ter você com a gente. Nós temos uma comunidade incrível de pessoas, de líderes que estão buscando se melhorar, buscando evoluir. É assim que a gente conversa, é o papo reto, é o papo direto ao ponto, é na prática, não é teoria, é prática, porque eu sei que o desafio que você tem no dia a dia são desafios práticos. Então, o que eu procuro trazer para o líder de resultado são situações reais para te ajudar. Um conteúdo rico, com tudo que um líder precisa saber para liderar uma equipe, para ser confiante, para ser seguro, para saber se comunicar e para ter o resultado. Então fica o meu convite para vocês, tá? Para quem ainda não está comigo, é só vir aqui através do QR Code ou do link que vai ficar aí na descrição do vídeo, tá bom? Deixa eu voltar com vocês aqui agora em tela cheia. Espero do fundo do meu coração que essa aula tenha sido rica para você, que tenha sido útil, que tenha sido importante, que tenha te ajudado. Fiquem bem e até a nossa próxima aula, seja aqui no YouTube, seja no Líder de Resultado. Até o nosso próximo encontro. Que vocês fiquem todos muito bem. Gratidão e até a próxima. Vamos juntos!